Estamos de volta e continuamos aqui a nossa conversa com o professor Moacir dos Santos, que é professor pós-doutor, professor da Universidade de Taubaté, a Unital. Professor, uma revolução de extrema importância, mas ainda tem gente que questiona, mas é feriado? 9 de julho é feriado? Feriado do quê? Por que ainda tem tanta gente no nosso estado que desconhece essa data tão importante? Olha, é uma pergunta muito relevante, porque é a principal data cívica do estado, é uma data que é ensinada nas escolas, não é? Mas eu acredito que, assim como em outras datas, né, o 7 de setembro, o 15 de novembro, né, a falta talvez de envolvimento cívico de uma parte da população justifica esse esquecimento, né, porque é uma data anual, então provavelmente as pessoas se lembram, mas outros se esquecem, não é? E eu acredito que debater essa data com mais frequência nos meios de comunicação e em outros espaços sociais seria importante, não para a gente escolher uma versão, não se trata disso, mas de entender os conflitos que ocorreram à época, os interesses divergentes e, evidentemente, a repercussão que tem hoje no estado de São Paulo e para a nossa memória acerca da história do nosso estado. Quando a gente fala de revolução, de guerra, é muito difícil falar quem ganhou, quem perdeu, né, professor? Porque todos os lados têm as duas coisas. Muito se perde e muito se ganha também. Mas no contexto geral, né, quando a gente avalia em relação ao Brasil, né, ao restante do Brasil, a gente pode dizer que São Paulo saiu mais como perdedor ou como vencedor dessa revolução? Se é que dá para se dizer isso. Olha, militarmente, não há dúvidas, o estado de São Paulo foi derrotado e os recursos aqui existentes não se comparavam ao que estava à disposição do governo federal. Politicamente, houve uma certa vitória no sentido de impor ao governo federal uma aceleração da agenda da Constituição que foi desenvolvida e homologada em 1934, não é? Mas Getúlio Vargas, de certa maneira, também teve aí as suas vitórias em relação a esse fato, não só uma vitória militar, mas ele usou a vitória militar para estabelecer uma nova composição política que lhe foi favorável, não é? E no estado de São Paulo ficou essa herança, né, que eu acredito que talvez tenha dado ao estado de São Paulo e a elite política do estado uma narrativa, um ponto de vista para dizer o porquê o estado de São Paulo teria diferenças em relação aos demais estados da federação. Perfeito, a gente faz uma última pausa aqui na nossa conversa, daqui a pouco a gente volta a falar com o professor. E a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, por meio da Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura, selecionou a Biblioteca Municipal Macedo Soares, da Secretaria Municipal de Educação de Jacareí, entre 50 bibliotecas públicas para receber a doação de toda a coleção básica de livros SISEB, que é o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo, isso para 2021. Ao todo, foram recebidas 88 inscrições vindas de todas as regiões administrativas do estado. Até segunda-feira, dia 12 de julho, a biblioteca receberá então as instruções para agendamento e também a retirada dos kits. E a Secretaria de Assistência Social continua a convocação para as famílias cadastradas no CadÚnico realizarem a atualização cadastral. E quem nos traz mais informações é a jornalista Larissa Sotero. Lari, bom dia. Quais as informações? Bom dia, Leilane. Bom dia a todos que nos acompanham. Nós voltamos a falar sobre a importância na atualização de dados do CadÚnico, o Cadastro Único do Governo Federal. A Secretaria de Assistência Social de Jacareí já divulgou a lista das famílias convocadas para realizarem a atualização. O Cadastro Único possibilita a identificação de famílias de baixa renda e permite que os beneficiários possam participar de programas do governo como o Bolsa Família, o Casa Verde e Amarela, a Tarifa Social de Energia e também, quem sabe, uma isenção na taxa de inscrição de um concurso público. Então, é muito importante realizar essa atualização.
Para conferir a lista divulgada pela assistência social das famílias que precisam realizar a atualização, é só acessar o site da Prefeitura, que é o jacareí.sp.gov.br/cadastro único. Eu vou repetir o site, é o jacareí.sp.gov.br/cadastro único. Se você estiver entre as famílias convocadas, para realizar o agendamento, é necessário ligar em um dos telefones, que são 3953-8476 ou então no 3951-4586. O agendamento também é possível de ser feito pelo WhatsApp. Os telefones são 12 992 31 21 92 ou então no 12 991 61 17 85. Então, reforçando, essa atualização no CAD único é muito importante para continuar fazendo parte dos benefícios como Bolsa Família, Casa Verde e Amarela. Não deixe de fazê-lo, realmente é muito importante. Eu volto com você no estúdio, Leilane. Muito obrigada, Lari, pelas informações. E a Prefeitura de Jacareí divulgou o decreto de atualização da fase de transição do município. São muitas coisas, mas eu vou ler pausadamente aqui para vocês entenderem. Os estabelecimentos podem funcionar até às 11 horas da noite, com limite de 60% de ocupação. Já o toque de recolher fica estabelecido entre 11 da noite e 5 da manhã. A partir de hoje, o escalonamento fica estabelecido como comércios não essenciais podem funcionar das 10 da manhã às 11 da noite, que envolve, então, lojas de móveis, de acessórios eletrônicos, de embalagens, distribuidoras de água e gás, loja de autopeças e pneus, livrarias e também papelarias, além de lojas de brinquedos, shopping centers, galerias e estabelecimentos congêneres. Os serviços não essenciais vão então das 8 da manhã às 9 da noite. E aí entram salão de beleza e barbearia, esmalteria, cursos livres de idioma e também informática e atividades administrativas internas e prestadores de serviços não essenciais. Restaurantes e pizzarias e também lanchonetes ficam autorizados a funcionar presencialmente das 6 da manhã até as 11 da noite. E além disso, as academias de esporte de todas as modalidades e os centros de ginástica também estão autorizados a funcionar entre 6 da manhã e 11 da noite. As atividades essenciais, como supermercados, hospitais, farmácias, clínicas médicas, funerárias, entre outras, terão horário livre, desde que respeitando, então, as diretrizes do Plano São Paulo. Os estabelecimentos comerciais de serviços autorizados a funcionar presencialmente poderão, aos sábados, domingos e feriados, exercer as atividades entre 6 da manhã e 11 da noite. Já os templos religiosos ficam autorizados a funcionar presencialmente também das 6 da manhã às 23 horas. Já os bares, adegas e lojas de conveniência ficam autorizados a funcionar somente no horário das 10 da manhã às 23 horas, mas exclusivamente por meio dos sistemas delivery, drive-thru, sem sair do carro, e com pisca-alerta ligado, e também o take-away, que é a retirada de produtos. Para conferir essa lista completa, mais detalhes, todas essas informações estão no site da Prefeitura Municipal, que é o jacareí.sp.gov.br, então medidas valendo a partir de hoje, feriado, 9 de julho. Doses remanescentes, ou como é conhecida popularmente, a xepa da vacina, permitem aos contemplados adiantarem alguns dias a aplicação do imunizante contra a Covid-19. Em Jacareí, a xepa segue um esquema diferente para os cadastros. A possibilidade de tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 um pouco antes da data prevista, sem furar a fila. Isso é possível através das doses remanescentes, ou como é conhecida popularmente, a xepa da vacina. A expressão vem das feiras de rua e o termo é utilizado para as doses que sobram ao final do dia e devem ser utilizadas para evitar o desperdício. A população deve comparecer a um posto de vacinação. No momento, nós estamos com todas as unidades básicas e o BS Central e manifestar o interesse pela dose remanescente. Para ter a oportunidade de receber uma das doses remanescentes, o cidadão precisa demonstrar interesse em um dos postos de vacinação da cidade.
O cadastro pode ser realizado a qualquer momento do dia, mas só é válido para a data em que a pessoa se cadastrou. O cadastro ele é diário. Quem faz a gestão dessa lista, né, de interessados é a própria supervisora da unidade. E aí, ao final do dia, no caso das unidades básicas, às 3h30 da tarde, ou no caso da UBS Central, às 5h30 da tarde, o cidadão comparece para saber se ele foi contemplado com a dose remanescente. Diferente de outras cidades, em Jacareí, as doses remanescentes são utilizadas seguindo o critério de idade estabelecido em 5 anos a menos do público que está sendo vacinado na data. O critério de desempate é a maior idade. A gente utiliza, então, supondo, estou vacinando 45 anos, a gente vai cadastrar pessoas entre 40 e 44. Se na lista eu tiver 2 doses e tiver 2 de 44, eles serão contemplados. A gente entendeu que seria mais oportuno fazer esse recorte, porque a gente vai diminuindo a idade gradualmente, ficou mais administrável do que a gente ter um enorme número de, assim, uma enorme quantidade de pessoas para poucas doses. As unidades de saúde tentam ao máximo evitar que sobrem doses. A intenção é que todo o público compareça para a vacinação. Mas quando acontece, pessoas como a Michele têm a oportunidade de receber a vacina antes do prazo. Eu liguei no postinho, né? Liguei lá, eles me passaram todas as informações, tudo certo. Assim, tudo bem informado, tranquilo para ir na segunda-feira mesmo e fazer a inscrição. Não tive nenhuma dificuldade. A gente tem que tentar o quanto mais rápido, se você consegue, eu consegui uma semana antes, já adianta outras pessoas também, né? Mesmo que sejam poucos dias, receber a dose de esperança contra a Covid faz com que o momento seja tomado pelas emoções. É uma mistura de sentimentos, de alegria, de esperança, de alívio, né? E assim, por todas também, a gente pensa por todas aquelas pessoas que infelizmente não conseguiram tomar vacina, né? Mas a gente tem que lutar para todos conseguirem e acabar logo com isso e a gente ter uma vida normal novamente, né? E funciona, viu, gente? A Michele tomou a vacina. Ontem a Gláucia, nossa cinegrafista, também tomou a vacina, conseguiu ali uma dose da xepa e foi vacinado mais um membro da nossa equipe. Toda vez eu vou comemorar, gente. Toda vez que alguém da equipe for vacinado, você de casa vai ficar sabendo, para que a gente possa também estimular uns aos outros a nos cuidarmos, né? Cuidar um de cada um, cuidando do outro sempre. A gente finaliza agora a nossa entrevista com o professor pós-doutor Moacir José dos Santos, que é historiador, professor da Universidade de Taubaté. Professor, a gente conversou, né, ao longo do programa todo a importância desse feriado de 9 de julho para o nosso estado, para o Brasil também, de forma geral, porque é a história do nosso povo, da nossa nação. Infelizmente, a gente vive momentos que a gente não vê a história sendo tão preservada, né? Há alguns anos, o Museu do Rio de Janeiro, o acervo do Museu do Rio de Janeiro, grande parte se perdeu por conta de um incêndio. Às vezes falta investimento, às vezes falta interesse também da população. Quais são os desafios, professor, e qual é a grande importância da gente preservar a história? Olha, acho que o grande desafio é exatamente a questão da mobilização de recursos e do entendimento que a história não só explica o nosso presente, mas que ao preservá-la nas suas variadas formas, desde as instituições como museus até monumentos, nós temos a oportunidade de nos conhecermos, mas também de gerarmos atividades econômicas, não é? Ligadas ao turismo, ligadas a eventos, não é? A toda uma repercussão, não é? Então, eu acredito que a falta desse estímulo provoca o desinteresse de parte da população que pensa que a história é constituída de coisas velhas, ultrapassadas, que não tem relação com o presente, quando é o contrário, ou seja, esse conhecimento sobre as experiências do passado ajuda a compreender não só o presente, mas problemas que não foram superados e que hoje cabe a nós resolvermos, né, como a grande desigualdade social presente no país, a questão do racismo e diversos outros conflitos que permeiam a nossa sociedade. Então, enquanto a gente não tiver uma política pública de preservação e acessibilidade à história e aos equipamentos ligados à história, nós vamos ter esse desafio como algo permanente.
E esse desafio, claro, a gente entende que grande parte é responsabilidade do poder público, justamente de criar esses canais de acesso, né, para o conhecimento. Mas para a nossa população, para quem está assistindo a gente hoje, professor, tem uma dica, um caminho para que as pessoas consigam entender todo esse nosso passado, para que as pessoas consigam se aproximar da história? São as bibliotecas municipais, são fontes conceituadas na internet. Para você, como professor de história, né, pós-doutor, especialista na área, o que o senhor diria justamente para que a nossa população que nos assiste, que nos acompanha agora, possa justamente começar a trilhar um caminho desse entendimento da história? Olha, você pontuou, acho que uma série de recursos que hoje estão à disposição, né? Além das bibliotecas públicas, por exemplo, há boas referências na internet, né? Fontes sérias que convivem com as fake news, mas de fato há fontes sérias. Então, acho que a questão hoje não é a acessibilidade ao conhecimento, mas tem uma postura de valorizar a nossa história, de entender que temos uma história e que essa história não deve nada a nenhum outro país ou região do mundo. Muito curioso, né? Quando brasileiros viajam à Europa, por exemplo, ficam admirados, aqui tem história, mas no Brasil tem história, né? Temos aí costumes, hábitos, não é? Monumentos, tradições, festas, que são tão importantes quanto aquilo que a gente vê no exterior. Então, o acesso à informação hoje, ele é muito mais facilitado que quando, por exemplo, eu fiz a minha formação em História nos anos 90, porque você tem desde o formato digital, não é? Até sites especializados, blogueiros, documentários, enfim, a questão hoje não é exatamente o acesso à informação, pelo menos para uma parte da população, não é? Sabemos que, infelizmente, há os excluídos digitais, os excluídos econômicos também são excluídos digitais, infelizmente. Mas eu vejo que uma parcela da população que usufrui de bons recursos econômicos e culturais tem um olhar depreciativo para a nossa história, o que é lamentável, não é? Porque vai à Itália, vai a Portugal e olha uma cidade, uma vila, que lindo, que tem história. Sim, é verdade, mas nós temos muita história. Aqui no Vale, por exemplo, as nossas fazendas, as nossas pequenas cidades, vilas, bairros, né? Há muita história para contar. Taubaté tem um sistema rico de museus, né? Temos aí os cursos de história, disciplina de história regional, que eu leciono na universidade. Então, tudo isso está acessível à população. Então, o que a gente incentiva é valorize a nossa história, né? Não olhe só aquilo que está fora do país, fora da região. Vamos aproveitar que há hoje uma facilidade de acesso à informação e valorizar o que é nosso. Professor, perfeita a sua pontuação, seus esclarecimentos. Agradeço demais a sua disponibilidade em participar conosco. Arrumou um tempinho na agenda entre apresentação de bancas e aulas e conseguiu estar conosco. Muito obrigada e já deixo aberto o convite para uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, né? Cumprimento aí a iniciativa de falar sobre história, que sempre é importante. E mais uma vez desejo a todos aí um bom feriado e um bom final de semana e que se cuidem, né? Nesse momento de pandemia, tomem as vacinas, sigam as orientações das autoridades para que a gente possa preservar vidas e, quiçá, daqui a algum tempo sair dessa situação. Perfeito, muito obrigada e até uma próxima, professor. Recado do professor, muito bem dado, nem preciso repetir, né? Se cuide, tome a vacina, se puder fique em casa, use máscara. Lembra você que ao meio-dia tem reprise desta edição do Bom Dia e você de casa pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Bom final de semana para você, bom feriado e até segunda-feira. Tchau!